Olá, amigos. Saudações. Espero que haja paz, harmonia, uma alegria inusitada no coração de todos, porque é muito bom estar vivo e é muito bom viver. Aliança algema divina, a mais doce das prisões, um elo tão pequenino guardando dois corações. Na mão direita funciona como penhor da afeição, mas é completa a aventura se muda para outra mão. Eu sei que você pode estar pensando que essa algema não é tão divina assim. Às vezes significa prisão, mas é a palavra do poeta. E o poeta, se nós pensarmos devidamente, ele tem sempre razão, porque ele não retira as informações do seu cotidiano, daquilo que ele acredita ou daquilo que ele pensa, Não, ele tira dos seus sonhos, das suas emoções. E não resta dúvida de que esses sonhos e emoções muitas vezes retratam a realidade. Então, o casamento é realmente uma aliança divina. E a aliança que se coloca nos dedos do jovem e da jovem é um elo que faz com que se comuniquem espiritualmente, que faz se comuniquem moralmente. Se as pessoas não conseguem entender esses objetivos, aí não é culpa do matrimônio, nem dessa aliança divina. É culpa da própria criatura. Eu conheci a Lures, uma criatura notável, e nos tornamos amigas, não pela situação econômica e financeira entre nós duas, que era bem diferente. Ela estava numa situação econômica muito boa e a gente assim. Mas pelo trabalho que ela realizava, um trabalho de assistência social aos necessitados e sofredores, que realmente chamava a atenção pela dedicação total daquela criatura aos menos aquinhoados pela sorte. Como ela deixava a sua situação de tranquilidade, de paz, para ir ao encontro da necessidade, ir ao encontro do sofrimento. E era uma pessoa serena, e conversávamos bastante. E ela falava da sua vida, que Deus tinha abençoado com uma vida tão tranquila, economicamente não tinha nenhuma preocupação. O seu casamento de quase 30 anos era alguma coisa boa na sua vida. O tempo passou e um dia nós a encontramos um tanto triste. Não vamos dizer sofredor, porque a fé no coração humano, ela tira de nós esse sentido de agônico, de sofrimento. Então nos dá uma tristeza lenta, que uma lágrima acalenta e um suspiro faz sofrer. Então ela estava nessa situação e me contou uma história que eu vou passar para vocês. Uma ocasião, ajeitando as roupas do marido que ele havia deixado no quarto, limpando os bolsos do casaco, ela encontrou uma nota de compra. Era um anel de brilhante, de alto preço. Ela sorriu diante daquela nota pensando, o aniversário de casamento estava breve, estava próximo e possivelmente ele já havia comprado o seu presente e ela tinha que providenciar o presente para ele também. O aniversário de casamento chegou, a data passou e ele nem se lembrou. Ela ficou triste, mas não disse nada, afinal de contas, ele era um homem muito ocupado. Passou uma temporada e ela encontrou uma outra nota, referente a um casaco muito caro.
E ela ficou esperando o presente, que não chegou. Então, ela começou a pensar o que seria, qual o significado daquelas notas, quem seria a pessoa que havia recebido aqueles presentes. Não sabia. Mas ela percebeu que, paulatinamente, o casamento foi esfriando, o que era festa, o que era alegria, de repente foi se tornando em afastamento e de repente, finais de semana, fora de casa, aquelas coisas que vão prelibando o abandono total, até que chegou o dia em que ele se aproximou e disse: olha, o casamento acabou, eu estou apaixonado por outra pessoa, não dá mais. Naturalmente eu não vou abandonar você, eu vou lhe dar cobertura, mas eu estou me mudando. O que ela sentiu, o que ela sofreu, as palavras não podem dizer. Porque, apesar das décadas já vividas juntas, ela amava aquele homem, amava aquele companheiro. E o abandono foi tão repentino, foi tão assim, sem uma causa que ela pudesse dizer, uma causa justa. Eles pareciam feitos um para o outro, mas ele se foi. E o grande apartamento onde ela morava ficou vazio. Ela pensou em mudar de residência, mas havia uma esperança no seu coração, porque no dia em que ele pegou uma mala e ia saindo, ela ainda teve a oportunidade de dizer: você vai, mas se porventura não der certo, se porventura não houver tanto amor e você quiser voltar, eu estarei aqui. Ele virou as costas e saiu. E então ela ficou assim, temerosa de mudar de apartamento, ir para um apartamento menor. Resolveu aguardar, resolveu esperar. Passou 1 ano, 2 anos. Ela apenas olhava para o telefone na expectativa de que ele se lembrasse de dar um telefonema. Mas possivelmente ele estaria feliz. E ela buscava ficar feliz, pensando que ele estaria bem, que ele estaria vivendo uma harmonia, uma felicidade que naturalmente ela não soubera dar-lhe. Como era espírita, lia sempre o Evangelho e continuava no seu trabalho assistencial, dando socorro ao sofrimento, aconselhando aqueles que estavam passando por crises, tentando multiplicar as suas possibilidades de trabalho. Mas quando retornava ao lar, a ausência dele era uma constante. Foram 3 anos de soledade, 3 anos de expectativa. Até que uma manhã, o porteiro ligou o interfone dizendo que iriam subir 2 pessoas. Não dissera quem, mas havia autorização. E ela esperou. A campainha tocou, ela abriu a porta e qual não foi a sua surpresa ao defrontar-se com a moça que lhe havia levado o marido e o próprio. E olhando para ele, o assombro foi muito grande. Ele estava tão acabado, magro, pálido, com a aparência de muito doente, enquanto que a jovem estava formosa, jovial, plena de saúde. E ela então falou com um certo desdém, com um certo desprezo: ele está com câncer e eu não posso tomar conta de um doente. Ele já está ficando muito dependente. Então eu vim trazer de volta o seu marido. Fique com ele, tome conta dele. Virou as costas e se foi, numa frieza tão grande.
ela estava chocada com a cena, com as palavras, com a aparência. E, todavia, abrindo mais a porta, convidou-o para entrar. Entre. Ele entrou e ela percebeu que ele mal conseguia ficar de pé. Então o ajudou, levou-o para o quarto e disse: eu ainda guardo alguns dos seus pijamas que ficaram aqui. Pegou o pijama, ajudou-o a trocar de roupa, acomodou-o na cama e foi preparar uma alimentação. E os dias começaram a transcorrer. Para ela, eram dias de felicidade, de grande felicidade, porque afinal de contas, o seu amor havia voltado. Mas ela não conseguia entender exatamente o que se passava com ele. Percebia que ele ficava muito tempo olhando para ela, como se estivesse analisando. E ela então, todas as manhãs, pegava o Evangelho e lia uma página para ele. Depois conversava a respeito de Jesus, a respeito dos seus ensinamentos. Vagarosamente ela ia vertendo ao coração do companheiro a sua fé, aquilo que ela guardava no coração. Mas percebia que ele, às vezes, parecia distante, sonhador, pensativo. Todavia, com o tratamento médico o médico que ela trouxera para dentro de casa para tomar conta dele, com o tratamento alimentar, ele parecia ir recuperando as suas forças. Mas o médico disse que era fictícia aquela melhora. Ele estava realmente morrendo. E uma das manhãs em que ela estava lendo o Evangelho, percebeu que ele ficava olhando para o telefone e ela teve uma intuição. Fechou o Evangelho e perguntou a ele, com a dor no coração: você sente saudade? Gostaria de telefonar? E ele sacudiu a cabeça dizendo que sim. Ela falou: pode ligar. Levantou e saiu do quarto e percebeu que ele realmente pegou o telefone, fez um telefonema. Ela esperou algum tempo e retornou ao quarto. E ele então perguntou a ela: você se incomodaria ou você permitiria que ela viesse me fazer uma visita, que viesse até aqui? Aquilo parecia ter sido a gota d'água. Todavia, para um coração verdadeiramente cristão, não existe gota d'água. E ela então simplesmente sorriu e disse: pois não, pode marcar o dia para que ela venha visitá-lo, se isso lhe dá prazer, se isso lhe faz feliz. Eu concordo plenamente. E saiu do quarto para chorar sozinha e apagar dos olhos a marca das lágrimas, para que ele não a visse chorar, não percebesse que estava sofrendo. Marcaram o dia e no dia e hora aprazado, eis que chega a jovem, linda, bem vestida, bem arrumada, porque afinal de contas, naqueles 3 anos, ele havia aquinhoado com uma boa parte daquilo que lhe pertencia, der-lhe automóvel, apartamento, dinheiro. Então ela estava muito bem. Chegou sorridente e disse: como ele vai? Como ele está? E ela disse: está indo, está indo. Levou-a até o quarto e se predispôs a sair, deixando-a lá, conversando com ele. Quando virou as costas, ele disse: por favor, não saia, fique aqui. Eu gostaria que você permanecesse. E ela disse: eu prefiro sair para que vocês conversem à vontade. E ele disse: não, fique, eu peço. Ela então sentou numa beira da cama, a outra se acomodou numa poltrona. E ele então, olhando a jovem, disse: você está muito bem. Está muito linda. E ela agradeceu. E então ele disse: eu pedi que viesse
porque eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer a você todo o bem que você me fez. Você me fez compreender o que é o amor, o que é a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria de se sentir amando e amado. Foi muito importante você na minha vida, porque eu estava existindo sem saber que eu estava realmente vivendo. Mas depois que você chegou, tudo mudou. Hoje eu penso, eu lembro e eu sorrio para a vida, porque eu entendi, realmente eu entendi o que é o amor. A minha amiga sentada ali na cama, ouvia aquelas palavras e cada uma delas era uma gota de chumbo candente no seu coração. Ele estava fazendo uma linda declaração de amor, mas não era para ela, era para outra, apesar de tudo. E então, ele fez uma peroração naquilo que estava dizendo. Pois é, você é responsável por eu haver descoberto o amor, por eu haver vivido esse amor. E eu quero te agradecer e dizer que hoje eu sei o que é o amor. É tudo isso que a minha esposa me deu desde o nosso casamento até hoje. A moça ficou surpresa olhando para ele. Ela também se levantou rapidinho, olhando para ele assombrado. E ele então, sorrindo, disse: a minha amiga, é verdade, eu vivi com você tanto tempo e não sabia o quanto eu era feliz, e o quanto era amado, e o quanto eu amava também. Esses 3 anos de distanciamento, de convivência com outra pessoa, me mostrou o valor do nosso casamento, o valor da sua pessoa na minha vida. E esse último ano, esses últimos meses passados aqui com você, refertou a minha alma. Hoje eu posso dizer com tranquilidade: eu amo você, minha esposa. Eu amo você verdadeiramente. E os 3 anos que passei longe de você foram apenas 3 anos de ilusão. Não havia nada de verdade, nada de verdadeiro nesses 3 anos. Muito obrigado. Olhando para a jovem, ele disse: muito obrigado. Ela então se levantou raivosa e saiu. E eu fiquei ali, segurando na mão dele, olhando para os olhos dele e pensando: oh meu Deus! Deus, já perceberam que Deus está sempre junto da gente em qualquer circunstância? Se é uma circunstância feliz, Ele está presente. Se é uma circunstância de sofrimento, Ele está presente também. E ali estava. Na maioria das nossas vidas, nós vivemos sob as nuvens da ilusão, buscando distante aquilo que está tão próximo. Foi exatamente isso que o marido da minha amiga descobriu 2 meses antes de desencarnar. Ele partiu, ela ficou, mas a lembrança das experiências vividas juntas permaneceram, porque o casamento é assim, uma quantidade enorme de experiências positivas e negativas, e depois, quando um se vai, é um mundo de saudades e de esperanças também.